A nutrição passa por modas toda hora e os iogurtes são um bom exemplo disso. Se você olha para o histórico dos iogurtes nas prateleiras do supermercado, você vai vendo como isso é um reflexo também da forma de pensar da ciência da nutrição, mas principalmente de modismos que nem sempre fazem sentido. A indústria passou por 3 grandes booms, hoje isso está muito misturado, mas na década de 70, de 80, eram os iogurtes sem gordura. Depois, na década de 90, isso evoluiu. A gordura não é tão ruim assim, o que é ruim é açúcar. Então vieram os iogurtes sem açúcar. Hoje a gente tem iogurtes que não tem gordura e não tem açúcar. E hoje a gente está numa terceira fase em que a gente vê uma grande quantidade de produtos que dizem-se ricos em proteínas. E existem várias marcas, aqui eu trouxe algumas imagens que eu encontrei na internet, mas se você for ao supermercado você vai encontrar vários representantes de todos esses. Eu passei um tempo nos Estados Unidos para fazer doutorado e eu tinha muita dificuldade de comprar iogurte, porque tinham prateleiras e prateleiras de iogurtes, eu passava muito tempo ali para achar um iogurte que fosse realmente interessante para o que eu queria. E é muito importante que você leia o rótulo, porque, por exemplo, vamos pegar aqui um iogurte sem gordura, esse aqui é um representante da Itambé, mas existem vários outros parecidos. E olha o que ele traz como ingredientes. Lembre que sempre o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto, tá? Então esse aqui traz leite desnatado, leite em pó desnatado, proteínas lácteas, amido modificado para dar consistência, fermento lácteo, gelatina e goma guar para dar consistência também. Então é um produto que retirou a gordura, mas para que o consumidor tenha a mesma experiência, ele precisa engrossar esse iogurte e aí coloca farinha. Então, para muitas pessoas não vai ser um produto interessante porque vai ter amido. Depois a gente vê um exemplo aqui da Danone chamado Light and Free, que é um produto feito com leite desnatado também, amidos de batata e tapioca, ou seja, carboidratos, mais amido de milho modificado, reguladores de acidez e adoçantes, edulcorantes, como a acesulfame K e sucralose. Os dois são edulcorantes artificiais, adoçam mais do que o açúcar, por isso são utilizados em menor quantidade, porém podem ter efeitos adversos para a saúde. E agora a gente está nessa terceira fase dos iogurtes ricos em proteína. Esse aqui também é um produto da Danone chamado IoPro e ele traz como ingredientes leite desnatado, oligofrutose, que é uma fibra pré-biótica naturalmente adocicada, amido modificado de milho, concentrado de cenoura para dar um pouquinho da cor, aromas naturais, fermentos lácteos, baunilha em pó e aqui entram de novo os edulcorantes artificiais, sucralose, acesulfame K, e a gente tem muitos estudos mostrando que o consumo de adoçantes artificiais vai se ligar a receptores. Nós não temos receptores para açúcar, nós temos receptores para sabor doce. Então, qualquer coisa que tenha sabor doce vai se ligar a esses receptores que existem na nossa língua, no nosso intestino e aumentam a ingestão calórica em outras refeições. Então, muitas vezes a gente tem um efeito que a gente não quer e é por isso que muita gente que consome alimentos contendo adoçantes, sejam refrigerantes, sucos, iogurtes, ainda assim não conseguem perder peso porque vivem com fome. Essa marca que eu peguei especificamente, você vê também que tem amido, então não contém o açúcar da cana, não contém o açúcar da beterraba, mas contém carboidratos. É claro que carboidratos cabem na dieta da maioria das pessoas, mas se você é diabético ou se você está fazendo tratamentos com a dieta cetogênica, você tem que tomar cuidado, então, com a quantidade de amido que a gente tem nesses 3 produtos. O ideal para fugir disso seria você fazer o seu iogurte em casa ou comprar uma marca que tenha apenas leite e fermento lácteo, mais nada. Em casa dá para fazer também substituindo o fermento lácteo por um iogurte natural bem simples e eu tenho uma receita aqui no canal que eu vou deixar para você.